Olá, aqui é o Leandro Costa no nossa live semanal toda noite de terça. Hoje, dia 13/9. Parece uma data com um número ruim, né? 13/9, mas se a gente somar, vai dar um número bom aí. Falar sobre alguns temas, entre eles participação aí do presidente na entrevista agora no SBT, bem tranquilo, explicando, né? Foi bom porque ele sempre está podendo esclarecer as narrativas que são usadas contra ele, meio ambiente, coisa desse tipo, enfim. E explicou sobre a preocupação que ele tem com a economia, que é muito importante, sobre a questão do que ele coloca muito bem, né? Bolsa Família, ele escravizava e o Auxílio Brasil ele acaba libertando, porque permite, né, que a pessoa continue recebendo mesmo após o emprego, e aí a pessoa vai se libertando aí gradualmente. Isso é muito importante. No que diz respeito a todo o cenário político, basicamente o presidente se consolida. Depois do 7 de setembro, isso ficou inquestionável, isso ficou algo gritante. Então, muito bom nesse sentido, mais uma vez. Até jornalistas de esquerda já começam a admitir uma possível vitória do presidente no primeiro turno. E olha que eles têm as pesquisas. Nós vimos aí 60 mil pessoas, aquele tipo de coisa bem estranha mesmo, falando em pouca gente, enfim. O que sabemos que é o tipo de pesquisa que não quer dizer nada, que cada dia está mais em descrédito, assim como os checadores de fato. Quando o checador de fato é pego mentindo, ele praticamente joga o nome na lama. A mesma coisa vale para uma pesquisa que a gente vê o cenário real, né, nas ruas, e não é a manifestação, eu quero colocar aqui, não é a manifestação, eu não vou me resumir a manifestação, porque pode falar, não, foi pelo 7 de setembro, o que a gente sabe que não é. É na manifestação, o pessoal pró-Bolsonaro vai pra rua, o pessoal pró-Lula não vai. Podem até alegar isso. Porém, não é uma verdade, porque não se resume aos momentos de manifestação. Porque eu tô na rua, eu tô em campanha, eu tô na rua. Eu mesmo panfleto, eu mesmo vou fazer o corpo a corpo. Não é aquela coisa em cima de carro, não é isso. Até porque a minha campanha é o mais econômico possível, foi a meta que eu estabeleci. Então eu mesmo tô ali caminhando, falando com as pessoas e eu vejo a reação. As pessoas praticamente falam, eu só quero se for apoiador do Bolsonaro. É a primeira pergunta. O primeiro filtro que as pessoas fazem é Bolsonaro ou Lula. E que eu tenho me deparado, eu diria que mais de 90% Bolsonaro. Até porque umas 5 pessoas até agora me falaram que é Lula. Então, outras pessoas simplesmente não querem, enfim. Mas a grande maioria, Bolsonaro é uma coisa absurda. E aí passa a ser esse momento onde a pessoa se coloca nesse ponto. E isso em qualquer lugar. A gente vai caminhando e tal, tranquilo nesse sentido. E o presidente tem esse apoio também, é o que eu falo, não é só manifestação, porque muitos que não foram na manifestação também em trabalho, não teve possibilidade de ir, mas vai para esse lado. Então, nesse ponto, a gente parece que está num momento mais pacífico. Não podemos relaxar, é necessário ainda convencer mais pessoas, porque é importante reeleger o presidente, mas a gente tem que começar a olhar além. Eu já fiz alguns vídeos aí alertando sobre isso. Nós temos que olhar para o restante das eleições. E foi algo que o presidente conseguiu trazer à luz. Nesse ponto, eu tive uma surpresa positiva, porque eu acreditava que o Bolsonaro ia enfrentar o sistema. Boa noite, Rocha. Grande amigo aí de quase 20 anos, né? E o que acontece? Nesse ponto eu acreditava que o Bolsonaro iria
enfrentar o sistema. Ele não só enfrentou o sistema, como ele desmascarou muita coisa. E apresentou muita coisa para o povo. Porque quando eu, lá em 2017, fiz o projeto Direito nas Escolas, que a ideia era levar, né, a noção de direito para o ensino médio, depois fui até convencido que dava para fazer para o ensino fundamental ali no 8º, 9º ano, embora a experiência já foi até com crianças menores, na época do orfanato. Quando eu fiz essa experiência, porque era um laboratório, e até hoje todas as aulas de direito nas escolas foram laboratório. Por que eu digo que foram laboratório? Porque eu vejo ali qual é a metodologia para abordar o aluno, para trazer o aluno para entender o direito. E no caso do direito, a principal metodologia é você colocar em casos concretos, né? Porque o aluno vai visualizar aquilo. Então era muito distante para os alunos fazer entender o que eram os outros poderes. Fazer entender o que é município, estado e união até era um pouco viável. A gente ia subdividindo. A gente citava aqui uma cidade vizinha. Eu sou do Rio de Janeiro, eu citava aí Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu. Então era fácil para uma criança que conhecia essas cidades entender. E você consegue fazer isso com a visualização. Um aluno que foi em outra cidade, você coloca ali um exemplo, que a prefeitura tem cores diferentes, né, símbolos diferentes, às vezes o uniforme da guarda municipal é diferente, coleta de lixo. E o uniforme da polícia militar, do corpo de bombeiro é o mesmo. Então a gente conseguia interagir nesse sentido. E o executivo, ele é aquilo que o povo vê, né? O hospital, segurança, defesa civil, força armada, ele é aquilo ali. Ele está ali, escola, né? As pessoas estão vendo, escola municipal, escola estadual, colégio estadual, universidade, né? Fica muito tranquilo nesse sentido. E as pessoas sempre acharam, é um problema que o brasileiro ainda tem, que ao escolher o presidente está tudo resolvido, tá? E isso se deve também por governos passados, porque os governos passados, realmente o governo, né, o executivo, ele conseguia se impor em relação ao legislativo. Não porque uma imposição por força, o que seria absurdo, mas uma imposição por corrupção. E aí eu vou falar sobre o mensalão, que eu entendo que foi o maior atentado à democracia depois aí de Getúlio. Porque o cara vai falar o regime militar, né? Ou ditadura, pode chamar como quiser. Foi convocado pelo Congresso. Então, o poder legislativo, eleito pelo povo, dissolve ali o governo e chama os militares para governar. Por mais que não seja um governo ali democraticamente direto, né? Democracia direta, era uma coisa anômala, os militares foram convocados para resolver um problema. Já o mensalão não, o mensalão ele é absurdo. Por quê? Porque o legislativo, ele está ali para justamente manifestar a vontade do povo, né? Aquela coisa toda. E é no legislativo que se discutem pautas, que se discutem propostas de lei, que o Brasil vai tomando um certo rumo. Por isso ele tem ali todos os representantes eleitos. Por mais que a gente tenha que fazer uma conta, e isso é uma coisa realmente confusa, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O Senado, por exemplo, não é assim. O Senado são os dois mais votados em uma eleição, que foi o caso aí da de 2018, e vai ser em 2026, e uma vaga por estado em 2022, que vai se repetir em 2030 somente. Porque o senador fica 8 anos, e cada estado mantém 3. Eu estou colocando isso aqui para quem eventualmente não conheça. Então, o Senado, ele é composto por 3 membros de cada estado da federação e o Distrito Federal, sendo eleitos assim, 2 numa eleição, 1 na outra e tendo mandato de 8 anos. Ou seja, o que for eleito agora, ele não vai sair em 2026. Esse é o problema. Ele vai sair em 2030, né? 2030 para 31, que ele sai. Já o que for quem vai sair em 2026 foram os eleitos em 2018. No caso, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um suplente porque um deles veio a falecer. E o outro é o filho do presidente que ainda está lá. Então, esses vão disputar uma reeleição em 2026. O que foi eleito agora, não. E é aí que está o problema. Se a gente escolhe mal agora, a gente vai ficar aí 8 anos pagando essa dívida. Por isso, a importância de escolher um bom senador. Sendo que é o Senado que vota, em último caso, o impeachment, porque a Câmara afasta o presidente, e o Senado é quem vai realmente demiti-lo. Porém, é o Senado que vai fazer isso com o ministro do STF.
Ou seja, só quem fiscaliza o STF, nesse ponto, é o Senado. E no caso do presidente, primeiro tem que ele ter uma derrota na Câmara para depois ter no Senado. Isso aí a gente já acompanhou, caso Dilma, caso Collor, enfim. Então, essa é a importância de ter um bom Senado. Primeiro, para fiscalizar determinados abusos de outros poderes. E em segundo, porque ele também não pode fazer uma covardia contra um presidente, ou até, se for um presidente ruim, retirá-lo de lá. Mas aí nós temos a Câmara, que também é importante. Porém, a Câmara, ela tem um problema. Por quê? Trocam-se todos, e os 513 vão ser trocados. Ah, mas quem se reeleger? Claro, quem se reeleger não vai ser trocado porque o povo quis, né? Digamos assim, contratá-lo novamente. Então ele teve o contrato renovado. E vai acontecer. Com bons e com péssimos aí. De todos esses, vai acontecer. Mas na Câmara, nós temos uma conta. Primeiro, um partido precisa fazer um número X. Eu não vou ficar aqui divagando, porque senão a gente vai perder muito tempo. Para ter o número de deputados. 1, 2, 3 e tal. Então, a gente precisa primeiro ter essas vagas. Então, um partido que consiga muito votos, e aí eu só estou colocando a inicial do partido, ele vai conseguir aí tantas cadeiras. E aí vai ser ocupado conforme os deputados mais votados, né, em diante. Então, o que a gente vai ter? É o pessoal de Angra aí se manifestando. O que a gente vai ter? Vamos ter um partido que possa colocar um certo número. Nós temos que ter cuidado com isso, porque um partido não consegue botar aí, aqui no Rio de Janeiro, 30 deputados. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer de um partido colocar 300 deputados na Câmara. Então a gente sabe que isso vai dividir. Mas vai acontecer de um ter aqui X, o outro Y, e essa soma da governabilidade de Bolsonaro. Isso é importante. Então os partidos que têm poucas cadeiras, eles muitas vezes vão ter aí 1, 2 por estado, aí, dependendo de algum estado nenhum. Um partido mais forte vai colocar mais gente. O problema é que nesse mais forte ele pode arrastar quem a gente não quer. E no pequeno pode não entrar ninguém. Ou não entrar também quem a gente não quer. Então isso tem que ser muito estudado. É importante, como foi escrito aí, entender o jogo e saber quais são as pautas dos candidatos. Mas não adianta ouvir o cara agora. Gente, não adianta pesquisar hoje o que o candidato pensa sobre um tema. Porque ele hoje, se ele quer colar no vácuo do Bolsonaro, ele vai dizer tudo que a gente quer ouvir. Até porque ele vai pegar uma cartilha, fale isso. Infelizmente, essa é a realidade. O jogo é assim. Então a gente tem quem votou contra o governo o tempo todo. Quem nunca esteve com o governo. Aí que agora, eventualmente, está no partido do governo, do presidente, no caso, que é o Senado. Nunca foi um conservador. Pelo contrário, já esteve em partido de esquerda, mas vai repetir a cartilha do presidente, se necessário for. Quem esconde o nome de pai, e não é um caso não, tá? Tem vários aí que estão apagando o nome do pai, da mãe aí, para ninguém saber quem é. Porque são vários. Ou quem já esteve lá várias vezes e nada fez. Ou fez mal. E aí agora vai aparecer ali, eu sou Bolsonaro, eu sou contra isso, a favor daquilo. Então, é necessário pesquisar o histórico. Eu até falo num vídeo, volte 2, 3 anos nas redes sociais desse cara. Pergunte quem ele é. Pergunte quem ele é. Vê no bairro onde ele tem influência. Quem é essa pessoa que tem uma influência grande? Por que teve lá tanto tempo e nada fez? Porque votar no peso morto, como disse um amigo meu, você tá ferrado hoje, vai votar no cara e vai ficar ferrado daqui a 4 anos. Aí vai estar aqui de novo, entendeu? Ouvindo o festival. Então, nesse caso, é muito importante conhecer, escolher bem. Existem vários e vários nomes bons, mas também tem muita gente que é enganação. Nós já levamos uma porrada em 2018, porque muita gente que estava lá, eu sou Bolsonaro desde criancinha, depois abandonou, e nós podemos ver que votou contra. Vamos lembrar do primeiro episódio, onde um candidato hoje ao Senado, né, que ainda bem, ainda está concorrendo,
mas candidato ao Senado, que esse sim tá com o Bolsonaro desde o início, chegou a gravar um grupo que queria ali, como eles falaram, implodir o Bolsonaro. Então, né, vamos ter esse cuidado, para a gente não ter aí aqui não é o caso do Rio de Janeiro, mas uma Soraya, eu sou a senadora do Bolsonaro e agora tá aí atacando o cara. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então é bom a gente focar no senador, que é até 2030, que a gente vai deixar esse senador aí. Ou seja, tem que botar um senador que seja alinhado com as pautas, e não que ficou alinhado com as pautas agora, aos 49 do segundo tempo. A gente tem que entender isso. E escolha bem deputado. Questione, vai na rede social do deputado, vai nas coisas, questione. Eu fiquei super feliz, vou confessar aqui, aproveitando que é uma live, eu vou confessar, fiquei super feliz, porque alguém foi lá no meu Facebook, salvo engano foi no Facebook, e colocou um questionamento gigante. O que eu achava disso, daquilo outro, né? A pessoa colocou um monte de questão. E eu fiquei super feliz com aquilo. Porque eu falei assim, cara, gostei. Esse chegou e não chegou tipo, não, poxa, é Bolsonaro? Tá lá, é fácil ver. Mas o cara perguntou, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E eu podia falar assim, eu concordo com isso, discordo daquilo, sou a favor disso, sou a favor daquilo. Eu achei que seria um desrespeito com essa pessoa responder dessa forma. Eu falei, não, é um desrespeito eu chegar para esse cara e falar assim, eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização de droga, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo outro. Entendeu? Eu entendi que isso seria tratá-lo e qualquer um outro que fosse ler ali a conversa como se fosse uma coisa rasa e até uma enganação. Então eu falei, não, pera aí. O cara me fez perguntas sérias, pautas mesmo. Então eu vou responder o que eu acho, sim, não, e vou justificar cada uma. Como a gente aprende lá na faculdade, né, de Direito, você tem que... E outras tantas, né, até no ensino médio tem que fazer isso. Responda sim ou não e justifique sua pergunta. Eu falei assim, não, eu vou explicar. Inclusive citei os meus artigos que estão no meu site. Quem quiser, vai lá para conferir, eu falo isso para todo mundo, vai lá no meu site, leia, tenha paciência, procure o tema, vê o que é. Nós estamos justamente escrevendo para que as pessoas possam consultar no futuro, porque a pessoa vai poder ler aquilo ali no futuro. Então, vai lá, lê bastante, se informa, mas faz isso antes de votar em qualquer um, porque essa tem que ser a meta. O próprio nome diz, é um mandato. O mandato do parlamentar, ele é, o termo mandato no direito, não é mandado não, mandado é uma ordem, é quando o juiz manda fazer alguma coisa. Então ele está te dando um mandado. O mandato, ele é um termo que se traduz como uma procuração. Então o cidadão, o indivíduo, ele está dando uma procuração para aquela pessoa trabalhar para ela, ou seja, representá-la. Seja o presidente, seja o governador, o senador, o deputado, o vereador, não interessa. Você está dando uma procuração, vai lá e me representa. É por isso que uma das coisas que eu quero brigar muito, caso eu seja eleito, é que nenhuma casa legislativa, nenhuma, estou falando Senado, Câmara, Assembleias Legislativas, Câmara Distrital e Câmara de Vereadores, todas elas sejam proibidas de qualquer votação secreta. Qualquer. Mas para decidir aqui tá no coisa... Tem que proibir, isso tem que ser constitucional. A votação secreta nas casas legislativas tem que ser proibida. Por quê? Vou falar de uma forma resumida. Porque o teu voto, ele é secreto. Você vai lá, vota em quem você quiser. Você não é obrigado a votar em mim, no João, no Pedro, no José. Você vota em quem você quiser. E eu não posso te exigir ver o teu voto. Você vota em quem você quiser. O meu voto, na qualidade de cidadão, também é meu. Eu voto em quem eu quiser. Agora, uma vez que o cara está eleito, vou fazer aqui a ficção. Uma vez que eu estou eleito, que as pessoas votaram em mim, eu não posso mais votar secreto lá. Porque eu não estou votando por mim. Eu estou votando por todas essas pessoas. Eu voto representando essas pessoas. Eu estou ali com a procuração. Como é que o cara que me concedeu a procuração não sabe o que eu estou fazendo com ela? Imagine se você dá uma procuração para
A pessoa resolveu um problema teu e você não sabe o que essa pessoa está fazendo. Então isso tem que ser proibido. Não importa qual sessão. Ah, tá no regulamento. Não, nenhuma delas. Nenhuma delas. Todas as sessões de legislativo tem que ser proibido o voto secreto. Proibido mesmo, inconstitucional. Nós temos que tratar isso como um dever do legislativo. Ele tem que fazer para provar que você me deu uma procuração, então eu estou votando isso. Se você estiver insatisfeito, me demita daqui a 4 anos. Se você estiver satisfeito, você pode renovar meu contrato. É assim que tem que ser. Então, é uma das coisas que eu pretendo brigar, uma das primeiras coisas que eu pretendo brigar é sobre isso. Proibir todo voto secreto. Nenhum voto pode ser secreto. Claro, o do indivíduo eu vou defender, sempre. Secreto, mas de preferência auditável, né, gente? Vamos poder auditar. Mas o voto do parlamentar é um absurdo. Ele deve essa explicação ao eleitor dele. Quem deu a procuração tem o direito de saber o que está sendo feito com ela. Então, esse é um primeiro ponto. Vou falar agora sobre a questão do mensalão. Dito isso, falei do legislativo. A importância agora de saber escolher o legislativo é a importância do legislativo. Porque o legislativo aprova orçamento. Para quem não sabe, ele aprova orçamento, que vai ser gasto, tudo isso. O legislativo aprova as leis e o legislativo, ele também faz a fiscalização. Então, o que acontece? A questão do mensalão é justamente você corromper essa vontade do povo. Então, quando eu pago o parlamentar para ele aprovar o que eu quero, eu estou dizendo, não importa quem votou em você, aprova o que eu quero. E eu estou te corrompendo. Na verdade, eu não estou comprando, voltando ao que eu estava falando, o voto do parlamentar. Eu estou comprando o quê? A procuração que ele tem do povo. Vamos supor, eu fui eleito, então eu estou representando os interesses da nação, porque eu sou candidato a deputado federal. O candidato estadual está representando, né, no caso aqui do Rio de Janeiro, os interesses do povo fluminense. Então, esse cara representa os interesses do povo fluminense. Mas, em especial, as pessoas que deram essa procuração a ele. Entre a porção dos fluminenses. Que são 70, então 70 ali estão com a procuração. No caso do federal, são 513, mas eu estou ali com a procuração dos brasileiros, claro que dentro do Rio de Janeiro. Então, se eu tenho essa procuração e eu voto porque o cara me dá um mensalão, entenda, eu não estou corrompendo, eu não estou me corrompendo, porque eu não estou vendendo o que é meu, eu estou vendendo o que é das outras pessoas. Isso tem que ser analisado, porque se corromper é fazer com aquilo que é meu. Ó, eu estou fazendo errado dentro da minha atribuição. Claro que todo servidor público ele está corrompendo o que é de todos, tá? Mas nesse caso entra o problema da procuração. E por isso mesmo, todo parlamentar tem que votar e o eleitor tem que saber. Para justamente falar, pô, caramba, votei no cara, ele falava que era, sei lá, contra a liberação das drogas, mas ele foi lá e votou a favor de liberar as drogas. Então, tô decepcionado. Ah, mas ele também votou a favor de uma coisa que eu queria. Aí você vai pesar, você vai decidir, na hora que você for para a cara da urna, é você que vai decidir. E ele nem precisa saber o que você decidiu ou não. Isso é uma questão de cada um. Agora, você precisa saber o que ele fez com a tua procuração. Isso é essencial. Então, hoje, é essencial que a gente possa escolher bons parlamentares. Porque o presidente mostrou isso. Não adianta, você põe o presidente e ele não consegue trabalhar pleno. Ele ainda, depois daquele outro 7 de setembro, ele consegue fazer com que o centro entenda a importância de estar com ele. E aí o centro fala, não dá para ficar fora do jogo, eu vou me arrebentar se eu não ceder, e o centro se aproxima dele. Mas a gente não precisa reeleger quem é centro, quem se aproximou dele depois do 7 de setembro. Só fazer essa continha. Pô, esse cara estava com o Bolsonaro antes? Não. Ele se aproximou por quê? Porque naquele 7 de setembro passado, ele mostrou força e esse cara quer ser reeleito. Sabe, eu quero ser o senador do Bolsonaro. Mas eu nunca tive nem aí pro Bolsonaro. Então esse cara não é. Ele só tá querendo ser eleito. Aí o que ele vai fazer?
ele vai pegar a tua procuração, vai tomar posse e vai passar 8 anos fazendo o que ele quer, respeitando os compromissos com quem ele tem compromisso, e não com você, porque você votou nele achando que ele era o senador ou senadora do Bolsonaro. Então você tem que olhar quem é o sujeito. Eu vou falar aqui, não tenho que esconder. No caso do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, ele está do lado do Bolsonaro desde antes de estar eleito. Ele fez campanha anterior do lado do Bolsonaro. Ele gravou conversas onde tentaram sacanear o Bolsonaro. Ele bateu de frente contra o sistema. Ele foi preso, muita gente falou, pô, o Bolsonaro abandonou ele. Ele foi sujeito homem de falar, não, essa briga não é dele. E ele bancou a prisão dele, ainda que arbitrária, mas nunca ali ele fez estardalhaço, até porque quem sacaneou ele foi a Câmara. O STF lá foi arbitrário, sim, tá errado, mas a Câmara poderia não deixar prender, poderia não deixar sequer processar. Então faltou o que ali? Deputado de verdade. Faltou gente. Faltou gente para proteger não o Daniel Silveira. Que é, isso aí, na época eu fiz um vídeo. Na época lá que ele foi preso, eu fiz um vídeo. Não tem nada a ver com o Daniel Silveira. E é por isso que não interessa discutir o que ele falou. Se eu concordo ou não. Não tem nada a ver. É questão de defender o parlamento. Por quê? Porque ele está ali com a tua procuração. Ou seja, era uma questão de proteger a procuração do povo, que precisava, que precisa ter voz. Então, essa procuração é que tinha que existir. Nesse caso, faltou a Câmara. E o Bolsonaro fez o certo. No final do processo, ele foi lá, ó, tem o Instituto da Graça, tá aqui a graça. Se a Câmara não fez o papel dela, se o Senado não fez o papel dele, se o Supremo errou, o Bolsonaro falou, para corrigir injustiças, nasceu o Instituto Graça, não foi ele que inventou, tá lá na Constituição, e ele usou. Ponto. Mas isso não precisava chegar onde chegou. Bastava a Câmara ter tomado a atitude correta. Mas se a gente vai escolher aqui no Rio um senador do nosso lado, eu acho que não tem dúvida que é ele. E aí, o problema é, nós temos que levantar quem são os deputados. E eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de todos. Por isso que eu falei, questionem, analisem quem são todos. Indiferente de estar com o número do partido do Bolsonaro, de estar com outro número. Não é um partido só, nem na coligação do Bolsonaro, nem na base conservadora de direita. Não é um partido só, tem mais de um. Então, analise. Ah, mas esse partido aqui não está coligado com o Bolsonaro. Analise quem é. Analise muito bem quem é. Até porque se ele estiver apoiando o PT, não importa, ele pode estar com 22 na cara tatuado. Se ele estiver apoiando, mas a gente vai ver. Se você analisar no teu estado, você vai ver que tem gente que não está ali no partido Bolsonaro pelo Bolsonaro. Analisa, entendeu? Cuidado com, esse aqui sempre foi Bolsonaro, reflita. Cuidado com a listinha, passa a listinha para 10 amigos dos apoiadores do Bolsonaro. Eu descobri por várias listinhas que eu não sou apoiador do Bolsonaro. Eu jurava que eu era. Eu jurava que eu era conservador, que eu era de direita, que eu era apoiador do Bolsonaro, mas na listinha eu nunca apareço. Mas aí tudo bem, eu vi no Twitter agora uma listinha de senadores e tá o Romário. Né? Tá o Romário, não tá o Silveira. Então, assim, descobri também que dependendo de quem faz a lista, ele não é. Então, não segue o conselho do cara da listinha. Segue a tua percepção. Vê o que o cara tá falando. Porque pegar a bandeira do Brasil, Bolsonaro, é mole. É mole. A gente treinando direitinho um bichinho, ele faz isso. Não fala, falar também, porque o papagaio faz isso. Já é verde e amarelo e fala Bolsonaro. É só treinar ele direitinho. A questão é, o que ele vai fazer quando estiver lá? Então, é como eu falei, olha os projetos, olha a vida pregressa, quem é, olha por onde andou, olha com quem andou. Se for reeleição, vê os mandatos anteriores, quem é, olha com que se associa, com quem aperta a mão. E aí, você fala, pô, tudo bem, tá falando que é Bolsonaro. Mas é Bolsonaro de última hora. Ou é desde o início. Mas naquele tempo deu umas sacaneadas no Bolsonaro. Ou
entendeu? Vacila nisso aqui. Então isso é importante, verificar tudo isso. E ver os projetos. Porque além do Bolsonaro trabalhar, a gente também tem que fazer coisa boa, né? É o que eu falei. Aqui eu só falei um, mas eu tô soltando vídeos com alguns outros projetos. Vou gravar ainda outros, porque eu não me limito só à segurança pública também não, tá? Eu tô soltando agora, a maioria é segurança pública, mas eu tenho projeto de outros ramos, até porque, como eu falei aqui, o primeiro contato que eu tive com a política foi com a tentativa de colocar o direito nas escolas. E eu vi que não ia acontecer por causa de burocracia. Então, eu fui vendo que tem horas que você tem que se mexer. E nesse caso, justamente a questão de entender os projetos por isso. Saber onde o cara quer chegar. O que o cara pretende fazer. Porque assim, beleza, o Bolsonaro tá lá e a gente vota para apoiar o governo, para que ele possa governar. Mas e aí? Também eu vou fazer o seguinte, cheguei no Congresso, fico ali na minha cadeira e falo, beleza, eu vou assistir a live de quinta-feira e ver o que o Bolsonaro fala, e eu voto a favor de tudo que ele quiser. Mas eu também não vou propor nada. Eu não vou fiscalizar nada. E aí o Bolsonaro tá aqui lá no topo, alguém tá fazendo alguma coisa aqui para derrubar, inclusive, o governo dele, e eu não vou fiscalizar. Eu não vou votar nada que possa, inclusive, ajudar. É o que eu falei. Sugestão simples. Proibir voto secreto. Isso é uma questão da Câmara. Tem outros projetos, N outros, para justamente melhorar isso daí. Para que a gente possa andar politicamente falando. Então, claro, aqui eu tô falando de mim, né? Porque resta falar da minha pessoa, não tem como falar dos outros, entendeu? Então, eu falo dos meus projetos e tal, mas pesquisem. Eu não tô aqui falando, só existe eu sou o iluminado, até porque eu não concordo com esses caras, eu sou o salvador da pátria, não, eu acho que tem que pesquisar, pesquisem, procure, entendeu? É justamente isso, e justamente entender que na base o governo, até porque ele já mostrou em 4 anos que ele sabe resolver os problemas. Mas nós temos que ter um legislativo forte. O judiciário nós não mexemos. Vai mexer com o tempo. Mas a gente também pode trabalhar para melhorar a justiça, para melhorar o Ministério Público, para melhorar as universidades, para melhorar toda a base estrutural. Por quê? Como eu falei, não adianta colocar tudo nas costas do presidente e achar que as coisas vão se resolver sozinho. Até porque muita coisa não é competência dele, não é atribuição do presidente da República. Então, o meu conselho, conheçam. Quem tem site, no meu caso eu tenho o site disponível, pode ir lá, onde eu deixo os meus textos, deixo texto de colaboradores da revista, da qual eu escrevo. Então tá lá o conteúdo. Assista os vídeos, quem tem canal no YouTube, o candidato tem canal no YouTube. Como eu falei, vejam os projetos, questionem. Vê quem bota justificativa no projeto, ou seja, explica por que aquele projeto é útil, que não é. Vejam se as promessas também são plausíveis e verdadeiras, porque eu não vou ficar aqui falando, eu quando for deputado federal, eu vou dar escala boa para PM, que é uma atribuição do governador. O que eu posso fazer, eu sou policial militar, o que eu posso fazer, eu sei que é sofrido, é conversar com o governador, para que ele olhe com mais carinho para PM. Mas eu vou dar aumento para isso. Não, o deputado não faz isso. Então se o cara tá falando isso, ele tá mentindo. Entendeu? Ele tá mentindo. Eu até defendo uma lei orgânica para as polícias, nem para a polícia militar, para as polícias. Para que dê margem para um bom plano de carreira, para que dê algumas bases para que o policial tenha de segurança para trabalhar. Mas entendam, existem limites que vai esbarrar no governo do Estado, que vai esbarrar no governo federal, que vai ter que ser iniciativa dele. Eu não tenho essa vaidade, eu vou lá e entrego na mão dele. Presidente, faz se quiser. Até porque eu sei que se ele fizer é porque ele concordou e viu que é uma coisa boa. Se ele falar não vou fazer, ele provavelmente vai falar assim, pô, cara, isso aqui não dá pra fazer porque
vai causar esse prejuízo. E ele é um cara que tem visão, ele já falou sobre isso. A única vez que eu tive contato com ele, ele falou sobre isso. Tem determinadas coisas que a gente não pode fazer assim, de forma foita. Tem que ter calma para fazer com tranquilidade e para funcionar. Mas vai depender. Não adianta falar, pô, vou melhorar isso aqui na polícia militar. Cada governador vai ter sua autonomia. Os entes federativos têm autonomia. Ah, eu vou ficar aqui mentindo. Não, vote em mim que a escala vai ser boa. Vote em mim que o salário vai ser bom. Isso tem ente federativo. O governador vai ter que decidir de acordo com a arrecadação, de acordo com o orçamento. Aí sim, um bom governador e principalmente ter uma boa Assembleia Legislativa. Porque ela, excetuando o Distrito Federal, que o pagamento acaba sendo por conta realmente do governo federal. Então nessa a gente pode ali ajudar o presidente a melhorar as condições de trabalho e tudo do policial federal, rodoviário, PM e Polícia Civil do Distrito Federal. Mas nos estados tem que ter Assembleia Legislativa. Senão você faz uma norma e o cara fala, ó, esse aqui não entra no nosso orçamento, vai continuar aqui embaixo. Vai continuar. Então tem que escolher o melhor governador possível, tem que escolher deputado estadual bom, porque justamente é algo que vai fazer a diferença. Então bota um cara que está preparado, que você consegue perguntar para ele sobre vários temas. Evitem, outro conselho, evitem aquele cara que se resume a uma bandeira. O que eu quero dizer que se resume a uma bandeira? Eu sou policial, eu vou me resumir a tratar de segurança, então eu não preciso ser um candidato a deputado federal, gente. Se for para falar única e exclusivamente da segurança, eu poderia simplesmente vir como candidato a, sei lá, presidente de associação das polícias. Faz mais sentido, né? Entendeu? Ou seja, para tratar, para você mandar para Brasília essa procuração, ou para você mandar para a tua Assembleia Legislativa, seja Rio, São Paulo, não importa qual for, a tua procuração é para tudo. Esse cara vai decidir sobre educação. Aí você bota um cara que ele fala, não, eu vou fazer pela segurança, pela polícia, isso, aquilo. E esse cara vai chegar lá e vai votar a favor de ideologia de gênero. Aí esse cara vai chegar lá e votar a favor de fecha empresa, lockdown. E aí você tá aqui arrebentando com o Brasil, do mesmo jeito. Porque ele só vota, ele só entende de segurança. Ele é um cara limitado. Eu chamo isso de político temático. Né? Ele tem um tema que ele domina e também não sabe mais nada. Então eu poderia vou até me sacanear aqui, eu poderia me chamar de político genérico, né? Eu trato um pouquinho de cada coisa, mas eu tento entender de outros temas. Porque se eu ignorar os outros temas, o que vai adiantar? Quando tratar de outro tema, eu voto errado. E eu tenho que saber em que eu estou votando. Até para respeitar, para honrar essa procuração. Porque essa procuração, ela passa por todos os temas. Saúde, educação, segurança, economia, relações internacionais, tudo. Tudo. O deputado tem que pelo menos ter uma noção, ou pelo menos uma postura sólida. Não é dizer que ele domina os assuntos, não. Isso é ridículo. Ah, você entende de tudo então, Leandro? Não, isso é ridículo. Mas ele tem que ter uma postura sólida para não se deixar levar por qualquer tema. É o que eu falei, pelo menos os principais, você ter uma definição do que você vai fazer, se você é a favor ou contra, e naqueles que possam aparecer, que você tenha pelo menos uma estrutura para falar, não, eu tenho valores que não vão me deixar levar a isso. Qualquer um deputado que participou do Mensalão não deveria ser eleito, gente. Ah, mas o cara tá hoje com... Não deveria ser eleito. Você tem outras opções. Você tem outras opções que estão do lado do presidente. Entendeu? O cara que vota determinadas coisas, ele não deveria ser eleito. Me desculpa. Se ele estava lá, ele não deveria ser eleito. Se ele fez esse tipo de coisa, não deveria. Se você tem um histórico de esquerda, você não vota nesse cara. Ah, porque ele virou direita. Entendeu? Eu até entendo ele falar assim, não, eu lá na escolinha eu era militante de esquerda. Beleza. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando um cara que foi eleito por um PSB, né? O cara que foi eleito por um PSOL, agora vai vender que é direita. Que isso? Isso não existe. Entendeu? Quem já foi eleito aí por N partido de esquerda, é o que eu falei, quem tá escondendo o nome de família. Então, pessoal, vamos acordar. Vamos acordar.
Tem opções, pesquisem. Também não é só o Leandro, não. Tem gente no partido Bolsonaro que é excelente. Tem gente que merece ser reeleito. Mas a gente também não adianta mandar os que estão lá, que são bons, reeleitos, e trocar quem é ruim por quem também é ruim. Ou reeleger quem é ruim. Quem tá lá só fazendo figuração. Ainda que se coloque ao lado do presidente, mas se for um figurante, entendeu? Não adianta. Ou então entrou não, agora eu sou Bolsonaro. Não. A gente tem que ter esse cuidado para ter ali opções de verdade que vão somar com o presidente e vão somar com o Brasil, ainda que não seja um tema que o presidente esteja tratando. Porque também, repito, não se joga tudo nas costas do presidente. Que, mas, como ele falou a questão do aborto, se aprovar no Congresso, eu veto. Foi isso que ele falou, se aprovar no Congresso, eu veto. E se derrubarem teu veto? Vai cumprir. Por quê? Porque derrubaram o veto. Ele vai respeitar o legislativo, quem tem a procuração do povo. E aí ele vai cumprir. Ele pode até entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, eu acredito até que faça, mas até lá, e a ação direta de constitucionalidade depende do STF, então, a princípio ele vai cumprir. Aí, sabe o que as pessoas vão falar? O Bolsonaro está cumprindo o aborto. Os hospitais públicos estão fazendo aborto, o presidente não faz nada. Ele não pode deixar isso acontecer. Passa na Câmara, passa no Senado. Para ser aprovado tem que passar nos dois. Ele veta. A Câmara e o Senado derrubam o veto. Ou seja, só ele votou contra. Aí ele tem que fazer alguma coisa. Escolhemos, ainda que tenha na matemática partidária, deputados. Escolhemos pelo menos um senador em cada estado esse ano. O presidente, se tudo indica que vai ser ele mesmo. E aí a gente volta para a Câmara que a gente escolheu e o Senado que a gente botou pelo menos 1/3. E aí, o que acontece? É o que eu falei, passa o aborto, ele veta, então ele diz não, a Câmara derruba o veto e o Senado derruba o veto. Aí sabe o que vão falar? Os hospitais públicos estão fazendo aborto. A culpa é do Bolsonaro, que ele tem que fazer alguma coisa. Não, não é. Me desculpa, não é. A culpa vai ser da Câmara e do Senado. Então vamos atentar. Vamos botar gente que esteja lá para votar contra. E que esteja lá para participar das comissões. Para bater de frente. Para discutir. Para quando alguém falar em defesa, poder falar contra. Poder se contrapor. Poder falar, ó, não, eu não concordo com isso não, isso aí tá errado por isso. Eu dei uma resposta àquela pessoa que me fez os questionamentos sobre o que eu achava de cada tema, e isso aqui eu acho importante falar. Porque é o que eu falei, mais uma vez eu parabenizo, porque o eleitor que faz aquele tipo de pergunta não pode ser respondido com sim e não, tá? Não é uma pergunta de sim e não. Quem quiser pode ir lá no meu Facebook, que ele fez a pergunta e eu fiz questão de respondê-las uma com cada item. Mas eu dei uma resposta quando ele me perguntou sobre ideologia de gênero nas escolas. Você é a favor do ensino de ideologia de gênero nas escolas? E eu respondi, não, eu não sou a favor. E eu poderia colocar só isso, como eu falei. E eu disse o seguinte, não pelo simples fato de que é uma ficção jurídica. Por quê? Se eu concordar com o ensino de ideologia de gênero nas escolas, que é algo movido pela vontade e não tem nenhuma comprovação científica, não tem, tá? O negacionista é quem defende ideologia de gênero, porque não tem, é a vontade. Até porque não existe, honestamente, não existe pessoa, homem e mulher trans. O que existe é disforia de gênero, isso é um problema de verdade, isso é tratado, tá? E as pessoas estão brincando com isso. Existe também a questão de hermafrodita, que também é uma questão de formação. Isso é sério, isso tem que ser tratado mesmo e a pessoa ali tem que ser assistida. Mas não é ficar achando que eu sou fluido, ora eu sou homem, ora eu sou mulher, não é isso não. Isso aí é uma questão ideológica, por isso que a gente chama de ideologia de gênero. E aí o cara fala da esquerda, não, é identidade, e não existe isso. Porque eu não posso me identificar como branco, louro ou negro. Não, eu sou o que eu sou. Eu não posso me identificar como uma mulher porque eu não sou uma mulher. E ponto. Eu não posso me identificar como disse um americano, como
mulher asiática de 2 metros de altura. Eu não posso fazer isso, entendeu? Não tem como, porque eu não sou. Então eu não posso falar que isso aqui é um notebook. Não é, isso é uma caneta. Os nomes são para definir as coisas. As coisas já existem como sendo tal. Então, se eu trocar todos os nomes, nada vai adiantar. Então eu respondi para ele o seguinte: se eu for a favor do ensino de ideologia de gênero, eu terei que ser a favor do ensino da história de Star Wars ou do Senhor dos Anéis nas escolas. Porque é uma ficção, mas é interessante para muita gente. Você pode debater o universo do Tolkien, você pode debater o universo do Star Wars, o universo da Marvel? Pode, mas isso não é conteúdo escolar, porque isso é obra de ficção. E a ideologia de gênero é uma obra de ficção, tanto que ela permite a pessoa ir e voltar, que é o tal do gênero fluido. Ou seja, para a natureza aquilo não existe, para a biologia aquilo não existe. É uma imposição jurídica, tirânica inclusive, porque teve aqui o caso de um deputado não, ele é vereador de Niterói, agora candidato a deputado estadual, se eu não me engano, que foi condenado por falar a verdade. Ou seja, basicamente, eu também escrevi sobre isso, basicamente, você vai chegar num ponto onde o direito vai falar para você, a grama é laranja, é azul, e você vai falar, não, ela é verde. E o juiz vai simplesmente falar assim, então você está preso, porque a grama tem que ser azul. Aí você vai falar, mas é verde, eu tô vendo, ela é verde. Não, não importa, ela é azul. Aí você vai fazer, então tudo bem. Então agora, isso daqui é verde e a grama é azul. Não, a grama é azul igual isso aqui. Não, não é, eu tô vendo que não é igual. E aí o juiz simplesmente prende. Sinceramente, isso é um absurdo. É um absurdo. Entendeu? Na minha visão, deveria ser até criminalizado fazer esse tipo de coisa. Abuso de autoridade. Mas, enfim. Nesse caso, é justamente o que eu estou falando. Na prática, o ensino da ideologia de gênero é ficção. Então agora eu vou ter que ensinar ficção, pô. Eu vou ter que ensinar ficção nas escolas, vou ter que ensinar realmente o que é um Jedi para um aluno na aula de, sei lá, história. O que foram os Jedis? O que é um hobbit? Biologia, vamos aprender o que é um orc. Gente, eu não estou aqui humilhando ninguém não, estou falando que simplesmente, para a biologia aquilo não existe. Aí, não, vamos ensinar assim mesmo. Então, é justamente essa a ideia. Nós não podemos entender que isso é aceitável. Então, nós temos que ter no parlamento gente que se opõe a isso. E, inclusive, se opõe a decisões judiciais nesse sentido. Eu já falei N vezes. O simples fato de legislar sobre crime já era o suficiente para fazer o impeachment de todos os ministros supremos que votaram a favor daquilo. Porque eles primeiro subtraíram uma prerrogativa do legislativo. Porque, voltando ao que eu falei, procuração. O povo deu ao legislador, ao deputado e ao senador, a procuração para criar crimes. Então, se você quer criminalizar a homofobia, eu não vou nem falar transfobia, mas tudo bem que seja. A homofobia, você tem que discutir lá, no parlamento, e não subtrair isso para o judiciário. A resposta que o judiciário deveria ter dado naquele processo é, por mais injusto que seja, o que é absurdo, porque é o que eu falei, teria que ter proteção para todos, então, inclusive contra a violência contra o hétero. Mas a resposta teria que ser, por mais absurdo que eu entenda, é no legislativo que se debate esse tipo de tema. Ou seja, se os deputados eleitos pelo povo, se os senadores eleitos pelo povo não consideram que aquilo é um crime, quem sou eu, juiz, para considerar? Eu não sou algo acima da democracia, embora eles constantemente se colocam como tal, né? Eu não estou acima da democracia, porque a democracia não sou eu. Então, se o povo elegeu o parlamento, o Congresso, para fazer isso aí, e está na regra do jogo, a Constituição, não cabe ao Supremo nunca criar crime. Nunca. Então aquilo ali já era motivo
de usurpação, feriu a separação dos poderes, usurpou, não do parlamentar, entendam, não do Congresso, mas do povo que o escolheu, a capacidade de legislar sobre crime. E aí, sinceramente, já é um absurdo sem precedente. Agora, a questão é, voltando ao que eu estava falando, o ensino da ideologia de gênero é ensinar ficção. E pode ficar chateado, mas é ensinar ficção. Por quê? Porque, cara, infelizmente, a pessoa pode se considerar, o cara pode falar, eu me considero uma mulher. Ele ainda vai ter genes masculinos. Ele não se reproduz. Ele, no caso, né, ele se considera mulher, mas não se reproduz com um homem. E na mesma situação é outro. Ou seja, mas a mulher, homem trans, e a mulher tiveram um filho. Cara, se nasceram duas mulheres ali, se você fizer o DNA, não é filho delas duas. Tem alguém ali que doou, né, o DNA. Então a gente não precisa entrar em detalhe. Ou seja, então se você fizer, vamos supor aqui, vamos fazer uma experiência, vamos fazer uma experiência aqui. Inventa-se uma solução médica, uma vacina, uma injeção qualquer, e essa injeção ela visa proteger contra qualquer doença. Ela faz você nunca mais ter uma gripe, nunca mais você vai ter uma pneumonia. E as pessoas vão lá, vamos todo mundo vacinar, né? Você nunca mais vai ter problema de pneumonia e tal. Só que tem o seguinte, essa injeção dada no corpo do homem, ela é mortal. Mas no corpo da mulher, ela nunca mais vai ter pneumonia. Tô fazendo aqui uma ilação, tá, gente? No corpo da mulher nunca mais ela vai ter uma pneumonia, nunca mais ela vai ter um problema respiratório qualquer, se ela tomar essa injeção. Isso comprovado. Mas se der no homem, o pulmão dele para, ele morre na hora. Aí eu pergunto, as mulheres trans, elas tomariam essa injeção? Essa é a pergunta. Ou seja, não foge da hipótese. Não, mas isso nunca vai acontecer. Não foge da hipótese, não. A pergunta que eu fiz é o seguinte. É uma injeção que, para as mulheres, ela protege aí, sei lá, não vai ter mais infarto, não vai ter mais AVC, não vai ter problema pulmonar. Aí eu pergunto, todas as mulheres que tomarem vão estar protegidas dessas doenças. E a gente sabe que AVC, né, e um infarto é grave. Mas dada em um homem, pela questão genética, ele vai a óbito. As mulheres trans vão tomar essa injeção? A gente vai saber qual é a resposta, né? Ou seja, é justamente essa questão. Então, pode se sentir feliz usando saia, calcinha e tal, mas não venha dizer que mudou a natureza. Não mudou. E não venha impor isso na escola, porque é uma obra de ficção. É o querer. É o querer. Eu não posso dizer que agora está de dia. Está um sol de rachar porque está de dia. Eu não posso. Eu estou gravando essa live à noite. São quase 11 horas da noite. E eu não posso falar isso. Claro, se eu estivesse no outro lado do mundo, né? Eu estaria aí fazendo essa transmissão de dia. Mas eu não sou o Kim Paim, eu não transmito, não estou na Austrália. Então, eu estou aqui à noite. Eu não posso negar que está à noite. E isso é inegável, por mais que eu queira chamar de dia. Por mais que eu seja um juiz e fale, quem falar que é de noite, eu prendo. Entendeu? Não adianta. Uma hora a verdade será cobrada. Por isso eu fiz essa questão aí da injeção. Para que o pessoal reflita. E que é, de fato, uma ficção. De fato é uma ficção. Não tenho o que ensinar. Parece agressivo o que eu estou falando, mas não. Não tem nada de desrespeito nisso. Porque, como eu falei, se quer se vestir de mulher, é outra história. Se a mulher quer se vestir de homem, é outra história. Mas querer mudar a natureza através de uma imposição, de um papel, me desculpa. Mas eu vou te obrigar a mentir. Tudo bem. Se você pôr uma arma na cabeça de alguém, a pessoa vai dizer que o pato é um cachorro. Mas, sinceramente, ela está com uma arma na cabeça. E é isso que o judiciário está fazendo. Ele põe a arma na cabeça e fala, minta. Sabe
Se você não disser que né, se você insistir que a Terra é redonda, não teve esse caso, eu vou te queimar. É por aí. É nesse caminho que a gente está. Então, se eu quero calar a força, tem alguma coisa errada. E esse papel não é do judiciário. Como eu falei, não é nem do legislativo. Ficar dizendo para as pessoas o que é a verdade. Verdade está aí. Não é do legislativo. Mas quando a pessoa confia uma procuração legislativa, pelo menos que as leis sejam feitas lá, né? Que as decisões do executivo sejam feitas pelo chefe do executivo. Que as conversas com outros países sejam feitas pelo chefe de Estado. No nosso caso aqui, o chefe do executivo do Estado, quando se trata do presidente, ele é as duas pessoas. Né? No caso, ele ocupa as duas funções, é a mesma pessoa. Então, no caso, quem tem que se relacionar, quem tem que declarar guerra, não é deputado ir para Europa falar que está fazendo um coquetel Molotov, não. Não é isso, não. Entendeu? É o presidente que declara guerra. Porque ele é o chefe de Estado. Quem representa o Brasil em relação a outros países é o chefe de Estado. Por isso que a gente não pode ter essa galera indo despreparada para o Congresso e nenhuma Assembleia Legislativa. Nenhuma. Porque esse tipo de coisa a gente tem que evitar. Nós temos que saber como tratar determinados temas. Tá, pessoal? Agradeço a quem assistiu a live. Hoje foi um dia cansativo, que eu estive na rua o dia inteiro, trabalhando na campanha, mas eu acho que a live foi grande, mas foi produtiva. Como sempre, eu acabo me estendendo um pouco. Quem me conhece sabe que eu não costumo falar pouco. Fora isso, vamos continuar trabalhando e, como eu falei, escolham muito bem os seus candidatos. Não estou falando tem que ser o Leandro, não. Tem muita gente boa, mas vocês têm que escolher com calma. Tem que escolher com muita atenção. Pesquise bastante. Não caia no conto do vigário, tá? Muito obrigado. Agradeço todo mundo que assistiu a live. Vai ficar gravado. Quem puder compartilhar, quem puder ajudar a divulgar, é muito bem-vindo. E até terça-feira que vem com a nossa live de toda noite de terça. Valeu, pessoal!